tarde. Eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor Jesus. Quero magnificar os céus e louvar a Deus por esta rica oportunidade que mais uma vez o Senhor está nos concedendo para juntos aqui expressarmos a grandeza do seu amor, que está no texto áureo da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 3 e o versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor nos incumbiu desta tarefa, de estarmos aqui expressando este amor para todos os povos, nações, raças, tribos e línguas, que Jesus, ele salva, cura, transforma e liberta. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo nesta tarde. Que Deus abençoe você que está no recinto do seu lar, em sua casa, em sua residência, sendo alcançado pelas nossas vozes. Nós pedimos licença nessa tarde para estar entrando no seu lar, para falarmos um pouquinho desse grandioso amor de Deus em prol da humanidade. Deus abençoe você. Eu quero tomar por texto base da palavra de Deus o livro dos Salmos, capítulo 51 e o verso de número 5, livro escrito pelo salmista Davi, Salmo 51 e o versículo tão somente, irmãos, de número 5, para a nossa rápida, breve e sucinta meditação. Prometo que serei extremamente breve na minha participação. Texto que diz assim: e eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Vou repetir: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Queridos, diante do texto que ora nós acabamos de ler, percebam que o escritor do texto, a saber o salmista Davi, ele escreve dizendo: eis que em iniquidade fui formado. Davi neste texto está reconhecendo que desde a sua infância ele possui uma natureza propensa ao mal. Davi neste texto ele está reconhecendo que ele possui uma natureza pecaminosa. Davi neste texto ele está reconhecendo que dentro de si, no seu interior, há algo que o inclina para o mal. É por isso, diácono Claudinei, que o salmista Davi, ele escreve dizendo: eis que em iniquidade, diácono Daniel, fui formado. Por quê, presbítero Arlindo? Porque Davi reconhece que ele nasceu com uma natureza voltada para o pecado. E toda pessoa, meus queridos irmãos, quando ela nasce, toda pessoa desde o seu nascimento, ele tem uma propensão egoísta, cooperador oreci, para estar satisfazendo os seus próprios desejos. Ou seja, toda pessoa quando ela nasce, ela tem um desejo de estar fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que diante dos seus olhos é bom, mesmo que este ato, ou mesmo que esta atitude, ela seja boa ou mal, ou se ela venha prejudicá-la, ou se ela venha causar sofrimento à vida das pessoas que se encontram ao seu redor. É por isso que o apóstolo São Paulo, em sua carta a Roma, no capítulo 5,
5, e o versículo de número 12, ele escreve dizendo: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a morte a todos os homens. E ele conclui dizendo: é por isso que todos pecaram. Então, quando a pessoa ela nasce com uma natureza egoísta. Toda pessoa, quando nasce, ela nasce com algo dentro de si que inclina para aquilo que é bom, que inclina para aquilo que é mal, que inclina para aquilo que vai agradar a Deus ou não. É por isso que o salmista Davi, ele escreve dizendo: eis que em pecado ou iniquidade fui formado. Percebam que Paulo, no capítulo 5, o versículo de número 12, ora nós lemos, ele escreve dizendo: por um homem entrou um pecado no mundo. Ou seja, através do pecado de Adão, através da queda de Adão, meus queridos irmãos, o pecado com poder ativo, ele penetrou na raça humana. Através da queda de Adão, através do pecado de Adão, lá no jardim do Éden, nos primórdios da história escrita nos livros do Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus no princípio criou os céus e a terra, criou os luminares, criou o sol, criou as estrelas, criou a lua, criou o mar, criou a terra, criou um jardim e formou do pó da terra o homem. E o homem peca, porque o homem é falho. Em todo homem há uma propensão egoísta para o pecado. No início, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus disse para o homem: do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Aí o diabo consegue se infiltrar no corpo de uma serpente e vai de encontro a Eva, esposa de Adão, e faz com que ela venha comer do fruto proibido, do que Deus havia ordenado de que não comesse. Adão peca pela voz de sua voz, pela voz da sua mulher Eva, e ele cai. E quando ele cai em seu pecado, o pecado passa para toda a raça humana. O pecado ele passa para toda a humanidade, para todos os homens. É por isso que o apóstolo Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, através do pecado, através da queda de Adão, o pecado com princípio e poder ativo, ele começa agora a penetrar na humanidade. É por isso que Paulo escreve dizendo: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Oh glória! Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para cá, porque eu já estou concluindo a mensagem. Por duas consequências decorreram o fato, diácono Claudinei, do pecado de Adão e Eva. O pecado e a corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. Aleluia! Ou seja, o pecado foi transmitido por Adão, por todo o gênero humano, para toda a humanidade, corrompendo todas as pessoas a partir do momento em que ela nasce. Já começou a observar como a propensão do mal ela paira na vida das pessoas, mesmo sendo criança. Tem criança, presbítero lindo, que já está inclinando para o mal. Por quê? Porque em pecado, em iniquidade, irmã Lourdes, elas nascem. É por isso que elas se inclinam para o mal. Aí Paulo diz no capítulo 7, no versículo 24 de sua carta a Roma, ele escreve dizendo: miserável homem quem sou, quem me
livrará do corpo desta morte. Eu tenho um recado para você que me ouve nessa praça. Eu tenho um recado para você que me ouve a minha voz. Eu tenho um recado para você que está no seu lar, na sua casa, na sua residência. E o que é cooperador? Todos nós somos culpados diante de Deus por causa dos nossos pecados que nós cometemos. Sabe por quê? Porque eu sou falho, você é falho, nós falhamos e nós pecamos diante de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É por isso que Paulo diz em sua carta a Roma, no capítulo 5, versículo 12: pelo que também, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a morte a todos os homens. É por isso que todos pecaram, todos erram, todos falham. Não adianta, irmãos, querer bancar de santarrão, de ser santo, porque não há nada que impeça o pecado na vida do homem, a não ser a graça de Deus. Já parou para prestar atenção que entra ano e sai ano, você faz promessas e mais promessa, quando chega no início do ano dizendo: eu vou largar do cigarro, eu vou largar da maconha, eu vou largar da bebida, eu vou largar do crack, e entra ano e sai ano, e você faz promessa, mas a sua vida continua da mesma forma. Sabe por quê? Porque o que liberta a vida do homem do poder do pecado se chama divino Espírito Santo, que traz o novo nascimento, a regeneração para a vida do homem, libertando do poder das trevas, libertando do poder das drogas, libertando do poder do cigarro, libertando do poder da cocaína, libertando do poder do tráfico, libertando de tudo aquilo que não agrada a Deus, e para fazer a vontade de Deus. Como foi falado pelas palavras do nosso pastor, dirigido pelo Espírito. Oh glória! Aceite este convite generoso de Jesus. Talvez o mal esteja te assolando. O pecado roubou sua alegria. O pecado roubou sua saúde. Talvez você deite a sua cabeça no travesseiro e já não consegue dormir. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha um bom emprego, por mais que você seja bem requisitado na sociedade, mas você perdeu o sono da alegria. Você não consegue deitar com paz na sua cabeça no travesseiro, porque o pecado roubou. Mas Jesus está dizendo: eu tenho um generoso convite para vocês. Vinde a mim, todos que estão cansados. Vinde a mim, todos que perderam a alegria. Vinde a mim, você que quer se libertar do tráfico, das drogas, da maconha, do crack, da cocaína. Vinde a mim, você que o adultério fez perder o casamento. Vinde a mim, você que o alcoolismo te jogou nos alcoólicos anônimos. Vinde a mim, todos. Jesus quer te libertar. Jesus quer aliviar essa insuportável aflição que você está vivendo, que você está passando através do pecado ou por causa do pecado. Mas é necessário atender esse convite. Qual é o convite, cooperador? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. O que? Todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cooperador, me dá uma prova na Bíblia que eu, aceitando este convite generoso de Jesus, eu vou ser liberto do poder do pecado, e a alegria vai voltar para dentro da minha casa, na minha vida. Jesus, ele disse: passarão os céus e a terra, mas o que está escrito na minha palavra não passa. Se cumpre o que eu falo, é verdadeiro. Assim diz o Senhor. Oh glória! Oh glória!
Meus irmãos, tem glória a Deus aí, irmãos? Estou sentindo a presença de Deus. Pregar na igreja é fácil, oh glória. Ramanagai Surimikanda, Ramanagai Surimikanda, Ramanagai Surya. Aleluia. Aleluia. Concluindo a minha fala, diante da Bíblia Sagrada, todo homem, toda mulher, toda humanidade possui uma natureza mal corrupta. Todo homem, toda mulher, diante da Bíblia Sagrada, possui uma natureza propensa ao mal. Olha para cá e preste atenção no que eu vou lhe dizer. É por isso, pastor Vanderlei, que nos dias atuais em que nós estamos vivendo, nós estamos vendo tantas coisas que nós ficamos pasmados diante dos nossos olhos. Moça, é tanta droga, é tanta violência, é tanto roubo, é tanta imoralidade, é tanta perversão sexual, é tanta droga, que nós ficamos boquiabertos com o que tem acontecido. E essa inclinação, olha para cá, todo esse mal, meu amado, para ser extinguido, arrancado, banido da nossa sociedade, só pode ser tirada da vida do ser humano através da salvação em Cristo. Aleluia. É por isso que Jesus ele diz: vinde a mim. Então esta natureza só pode ser tirado da vida do ser humano quando o ser humano ele aceita Jesus e tem habitação do Espírito Santo. E eu concluo a minha fala, porque é por isso que o salmista Davi, no versículo subsequente, ele diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, o que, cooperador? Um coração puro na tua presença. Oh, glória. Querido irmão, não estou entendendo. Todos nós, seres humanos, precisamos que o Espírito de Deus crie um coração puro em nós. Aleluia. Eu vou repetir: todos nós, seres humanos, toda a humanidade precisa que o Espírito de Deus crie em si um coração puro. E para que um coração puro? Para aborrecermos o pecado, para detestarmos o pecado, para nos afastarmos do pecado e termos um espírito renovado, para que eu e você possamos estar dispostos a estar fazendo a vontade de Deus. E eu tenho algo para lhe dizer, meu querido irmão que me ouve, e com muita alegria no coração e com muito temor na minha alma, me alegrando e me dizer para você nesta manhã: é somente Deus que pode fazer do homem uma nova criatura. É somente Cristo que pode fazer do homem uma nova criatura e restaurar o homem a verdadeira santidade a Deus. É somente Jesus que pode fazer o homem ser uma nova criatura e fazer com que ele venha a ser restaurado à santidade de Deus, a santidade de Deus, porque Deus é santo, moça, Deus é santo, rapaz. Deus não tolera pecado, Deus aborrece o pecado, Deus abomina o pecado. É por isso, diácono Daniel, que o salmista diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, porque ele queria se afastar do pecado, abandonar o pecado. E hoje é a tua tarde, hoje a tua história muda se você der um passo e entregar a sua vida para Jesus. É somente Deus que pode nos fazer uma nova criatura e nos restaurar, diácono Claudinei, a verdadeira santidade. É por isso que Jesus disse ao sábio Nicodemos:
no capítulo 3, o versículo 3 do Evangelho de João, onde Jesus respondeu dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não aborrecer o pecado não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não se afastar do pecado não pode entrar no reino de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa para você que está praticando a caridade, para você que é bonzinho, eu tenho algo para lhe dizer. Para você que tem ajudado a vida dos seus irmãos, isso é muito bom, as obras é muito bom, mas eu quero dizer para você que pratica a caridade, para você que ajuda o seu próximo, eu quero te dizer que isso não é o suficiente para que você ganhe a salvação. Porque ganhar salvação é necessário aceitar a Cristo, é aceitar aquilo que o diácono pregou para nós: se com a boca confessares o nome de Jesus Cristo, em teu coração será salvo. A tua obra não salva, mas a tua confissão com a tua boca, aceitando a Cristo para abandonar o pecado, te conduz, aleluia, do poder das trevas para o reino de luz, para o reino de luz, para o reino de luz, para o reino de luz. Meu relógio está me ajudando. Não sei se parou, né? Aí, amado, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele escreve dizendo: assim que, oh glória, se alguém está em Cristo, oh glória, se alguém está em Cristo, o que é que acontece? Nova criatura é. Por que, cooperador? Porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Concluindo, porque no versículo 11 Davi diz a Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo. No versículo 11 Davi escreve dizendo: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Sabe por quê? Porque o salmista Davi, ele sabia que se Deus abolisse da sua vida a obra do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e repreende o pecador face os seus pecados, não haveria qualquer esperança de salvação para a sua vida. Mas Jesus, no capítulo 8 e o versículo 16 do Evangelho de João, ele disse: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Consolador. O que é que ele vai fazer? Ele convencerá o homem do mundo, ele convencerá o homem do pecado, e ele convencerá o homem da justiça, da justiça, da justiça, da justiça. Nós pregamos a mensagem de Deus. Talvez você não somente ouviu as palavras de Deus para a sua vida somente aqui, mas alguém já te evangelizou, já falou do amor de Deus para a sua vida, já falou desse amor tão grande e infinito por você. E até hoje, você que me ouve e não deu crédito à palavra de Deus, mas hoje mais uma vez, porque não foi nós que queremos estar aqui, foi o Senhor quem escolheu a nós para estarmos aqui hoje, amados, transmitindo essa verdade para toda a humanidade. E Deus, Ele dá livre escolha para quem ainda não aceitou Ele. E eu quero dizer para nós cooperadores, obreiros da seara de Deus, não temos livre-arbítrio.
porque o servo não faz a sua vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. É por isso que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Mas você que ainda não aceitou Jesus, você tem a livre escolha de escolhê-lo ou não. Mas lembre-se que na carta aos Hebreus está escrito: e ao homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso vindo o juízo de Deus. Nós pregamos a Cristo, anunciamos a Cristo, e a minha pergunta pelo Espírito de Deus, porque eu estou com esse microfone incumbido de falar de Deus: como é que está a tua vida diante de Deus hoje? Como é que está a tua situação diante do Criador que fez os céus e a terra? Eu não sei, pouco me interessa, resta saber da sua condição, do seu estado, como você está diante de Deus. Mas nesta tarde nós oferecemos para você o que o dinheiro não pode comprar, que é Jesus Cristo e a sua salvação eterna.